Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Tomás. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, internautas. Estamos no meio de uma crise gravíssima no Brasil, hein? Pois é. O Taquinho tem números que mostram que a coisa vai piorar, né? Apesar de ter muita gente que não gosta de falar sobre isso. Eustáquio, toda vez que eu falo de crise, eu penso logo em você. Isso aqui, a gente ser realista, acontece essa coisa, entendeu? Os otimistas levam um susto quando vem os dados assim que não podem contestar. Bom, mas eu igual a Cris está falando, é o seguinte: quando eu falo das questões de morte, da doença, etc., eu estou tentando analisar para subsidiar a política de saúde, não é para comemorar nem nada, é exatamente para evitar as mortes. Inclusive, essa semana eu fiz um artigo que fez um certo sucesso, que foi um artigo sobre o Vietnã, e eu entrevistei uma amiga minha que mora no Vietnã, em Ho Chi Minh, há 13 anos, né? E é muito impressionante, porque a gente acha que essa epidemia é uma fatalidade, né, uma coisa que a gente não pode vencer, e o Vietnã, que é um país muito mais pobre que o Brasil, que gasta menos em saúde, ele gasta 6% do PIB em saúde, o Brasil gasta o dobro, 12% do PIB em saúde, né? O Vietnã tem menos médicos do que o Brasil por habitante, e ele conseguiu ter menos de 300 casos, né, da pandemia, fazendo fronteira com a China, estando no epicentro, né, do início da pandemia, e não teve nenhuma morte, né? Então é uma coisa muito impressionante, como que a população ela se uniu, né, junto com o governo, ou seja, a sociedade civil e o governo atuaram juntos, né, para vencer a pandemia. Enquanto a gente aqui no Brasil, a gente está numa situação muito preocupante. Eu estava falando com a Cris aqui no início, é o seguinte: eu fiquei assustado com um dado que eu percebi ontem, né, que o número de mortes diárias no Brasil, ele é maior do que o número de mortes diárias no continente asiático, no continente africano e na Oceania. Ou seja, o Brasil está morrendo mais gente a cada dia do que 3 continentes juntos, que esses 3 continentes eles são quase 80% da população mundial. E o Brasil é só 2,7% da população mundial. E aí a gente vê um ministro da Saúde que fala que o Brasil está performando bem. A gente vê um artigo, outro dia eu vi um artigo na Folha de São Paulo, falando que nós não estamos indo tão mal assim. Então eu acho que as pessoas não estão percebendo a gravidade da sua situação. E a revista Lancet, ontem, ela deu o tom da discussão, mostrando o seguinte: que um presidente falar, e daí, so what? Né? Esse presidente não merece ficar no cargo. É isso que uma mais prestigiosa revista da área de saúde do mundo disse em editorial ontem. Um pronunciamento, foi um editorial bem forte, né? Eu acho que poucas vezes, se é que a Lancet fez isso alguma vez, a ponto de dizer isso, que o presidente deve deixar o cargo. Taquinho, eu queria falar um pouco mais do caso do Vietnã, porque realmente é um caso que pouquíssimo, né, falado na mídia e muito impressionante, porque está ali colado na China, tem uma fronteira de 1.100 quilômetros com esses resultados que você apontou. Eu achei muito interessante na entrevista que você fez com a tua amiga, que mora lá, e ela aponta, né, alguns fatores para explicar esse resultado, por que eles conseguiram controlar tão bem a pandemia lá, e me chamou a atenção, entre outras coisas, né, que ela menciona, o fato de que há uma tradição, por exemplo, já de usar máscara por causa da poluição, a poluição do ar lá muito grande, então as pessoas já têm uma cultura de uso da máscara, um senso de coletivismo muito forte, até pela história do país, né? Um respeito à hierarquia e a valorização dos idosos e das crianças, um cuidado muito grande
com idosos e crianças. Enfim, isso tudo e mais alguns fatores, e obviamente as medidas que o governo tomou, resultaram num controle muito grande lá da pandemia, né? Isso que você falou é muito interessante, né? Quer dizer, a própria poluição, porque é o seguinte, o transporte público é muito ruim. Não tem metrô, né, em Ho Chi Minh, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, quase o tamanho da cidade de São Paulo. Eles estão construindo metrô, mas não tem ainda. Então, todo mundo já viu aquelas fotos, tem muita moto na rua, né? E como tem muita poluição, então as pessoas já usam máscara. Então, isso já tem essa cultura. E o país produz máscara, né? Eles não precisam de ficar importando. A gente aqui não consegue produzir, né, uma máscara facial. Então, eu acho que isso é super interessante. Agora, essa cultura confucionista, né, que o Confúcio, ele, 2.500 anos atrás, ele já falava, o Roberto já falou isso aqui, já mostrou literatura sobre isso, né, que o indivíduo não é a coisa mais importante, né, porque se você pegar rigorosamente, essas medidas de isolamento e essas medidas de lockdown, elas são inconstitucionais, porque assim, você está restringindo o direito de ir e vir, e isso está na Declaração dos Direitos Humanos, está em todo lugar. Então, você está tomando medidas que elas são, no mínimo, chocam, né, com a Constituição. Mas é porque são medidas que têm visando preservar o primeiro artigo da Declaração Universal, que é o direito à vida. Então, é um direito sobrepondo aos outros direitos, né? E então, quem tem uma cultura coletivista, ela pensa nesse direito global acima do direito individual, né? Eu já vi gente dos Estados Unidos com cartaz exigindo o direito de ir e vir, direito constitucional, etc. E isso é praticamente impossível ser feito nos países asiáticos, que têm uma outra tradição. Então, foi muito legal a entrevista. Taquinho, se eu posso fazer um comentário, você falou corretamente que o Brasil que não está performando nada bem, não é? Se existe alguma dimensão em que o Brasil está indo bem nos rankings, é nas dimensões ruins. Então, nós já estamos só atrás dos Estados Unidos em termos de mortes diárias, e agora, essa semana que passou, o Brasil chegou a 6º lugar em termos de mortes totais. E acho que deve ficar nessa posição por alguns dias mais, porque existe uma distância muito grande entre o Brasil, que está agora na 6ª posição, e o próximo país que está em 5º, que é a França, onde eu moro. Então, agora que a gente está gravando, o Brasil já bateu os 10.000 mortos. Vamos ver daqui a uma semana qual vai ser a taxa de aumento. A França está com 25.000 mortos no total. A diferença é que, enquanto no Brasil está morrendo mais de 600 pessoas por dia, talvez na semana que vem a gente chegue a ver 1.000 mortos por dia, a França já teve os seus 1.000 mortos por dia, mas faz mais de um mês e hoje está morrendo um pouquinho mais do que 100 por dia. Tanto que a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, a França entra num processo de saída do confinamento. O governo anunciou todas as medidas, se existe falha na comunicação, sempre vai existir. Não dá para comparar a atitude do governo francês com a postura do governo brasileiro, que é uma avacalhação, não é? Para começar, porque na França as decisões são centralizadas, são coordenadas, o que em parte pode ser explicado pela tradição francesa, ser um Estado mais centralizado, mas em grande medida se explica pela total desleixo do governo federal, que está mais preocupado com outras coisas. Então, realmente a gente vê que o Brasil, na única dimensão que ele está performando é essa dimensão ruim. E é estranho, porque eu vejo as pessoas no Brasil falando já sobre saída do confinamento. Ok, vocês estão aí há 50 dias confinados, mas é uma quarentena muito meia-boca que foi feita no Brasil. E o Brasil ainda nem chegou perto do pico. Quer dizer, a gente não sabe quando é que ele vai ser. Mas só para dar uma informação, a França, que está agora saindo do confinamento, teve o seu pico, o dia com o maior número de mortes, no dia 3 de abril, faz mais de um mês. O pico, em termos gerais, foi ali no finalzinho de março, primeiros dias de abril. Um mês depois, se reduziu a taxa de mortes, de contaminação, para agora um pouco mais de 100 mortes por dia. E nesse momento começa-se a discutir a saída da quarentena, a saída do lockdown, não é? Do trancaço.
O Brasil já tem gente querendo liberalizar no momento em que, enfim, estamos chegando, quem sabe, ao ápice da pandemia. É realmente terrível, porque o caminho que talvez seja necessário, e talvez nas próximas semanas nós venhamos a ver em todo o país, seja o aprofundamento do lockdown, o aprofundamento do trancaço, porque não tem outra alternativa. Alguns estados já começaram a fazer isso no Nordeste, e acho que a tendência tem que ser essa, porque a situação está realmente saindo do controle. Mas o problema aqui é que o presidente está mais preocupado com a morte de CNPJs e não com a morte das pessoas. O que eu CPF, vejo, né? O que eu vejo, né? É o CPF contra o CNPJ. O caso da França, né, Tomás? A França é um país unitário, né? Não tem governos estaduais e as prefeituras não têm autonomia que as nossas prefeituras têm. Então, eu sempre me lembro, né, lendo Alex Tocqueville, ele dizendo, né, a revolução não aconteceu na França, a revolução aconteceu em Paris. Primeiro, os revolucionários da Revolução Francesa faziam o que tinham que fazer em Paris. Aí toda a França tinha notícia do que acontecia em Paris, e aí eles replicavam nos outros departamentos franceses. A França é muito concentrada, sempre foi, né, em torno de Paris, né, Ilha da França, né, até hoje sempre vai ser. Então, nesse aspecto, é como a Argentina, quer dizer, a Argentina é Buenos Aires ali, Buenos Aires, até mais, né, no caso da Argentina. Agora, isso só mostra que o Brasil exige uma coordenação melhor do que a da França. Tá? E o que eu acho, tá, eu vou aqui fazer uma previsão baseada no razoável, nas informações que todos nós temos, nós aqui, todo mundo que está nos assistindo. As medidas agora são medidas fáceis, digamos assim. Fáceis em que sentido? Né? Tem que trancar todo mundo em casa, tem que higienizar, tem que usar máscara quando sair. São medidas consensuais, fáceis, não tem discussão. Para a saída, as medidas são muito mais complexas do que essas. Tá? Não são medidas fáceis para você sair. Vai ter que todo mundo sair de máscara, tem que higienizar a máscara. Nas escolas não se sabe quantas crianças vão poder ter por sala de aula, como é a entrada na escola. Nos escritórios, será que vai poder ocupar todas as mesas? Enfim, exige uma coordenação imensa. Serão medidas que seria necessário entrar no detalhe para ver como é que ela, né, para funcionar, e sempre estando disposto a sair e voltar. Todo mundo sabe disso. Tá? O governo federal, o Bolsonaro é uma figura completamente despreparado para ser presidente, quer dizer, ele não sabe disso. Se alguém for lá e falar, ele vai dizer que não. Primeiro, ninguém vai lá e falar, porque seria contestar a visão de mundo dele, seria bater de frente com ele. Depois, se alguém decidir fazer isso, ele vai dizer tudo isso é bobagem. Né? Tudo isso é bobagem. E aí, a situação é essa, quer dizer, a gente não vai... Eu não consigo ver como a gente vai fazer uma saída. Né? Como você diz, não entrou. Entrar é mais fácil, vai lá, faz lockdown, todo mundo faz lockdown. E a saída? Eu não consigo vislumbrar essa saída. Não consigo. Alberto, eu acho assim, teoricamente é isso que você está falando, é mais fácil decretar o lockdown, e mais complicado depois é você fazer as regras de relaxamento do lockdown, mas só que aqui no Brasil não está sendo fácil fazer o lockdown, porque tem uma situação objetiva. Sim, tem pessoas que estão desrespeitando porque querem dar uma caminhada ou isso, aquilo, mas tem pessoas que não estão em casa, que têm que sair de casa e ir para a fila da Caixa Econômica, seja lá o que for, para receber o seu auxílio emergencial. Tem pessoas que saem de casa porque precisa ainda vender alguma coisa para poder comprar o jantar no mesmo dia, enfim, ambulantes. Todas as reportagens que eu tenho visto, né, nas TVs, mostrando os bairros mais populosos, né, são na periferia. É onde as pessoas têm que sair de casa para trazer dinheiro para casa. Então, isso dificulta o lockdown. É uma necessidade objetiva. As pessoas precisam, já que elas não conseguem ter acesso à ajuda emergencial, ou mesmo aquelas que têm ajuda emergencial, não é suficiente, porque essa ajuda emergencial demorou.
Então, tem uma questão objetiva aí. Essas pessoas precisam sair de casa, porque boa parte, ou em boa parte dos casos, o governo não está garantindo esse auxílio emergencial, não está chegando nelas. Isso é parte do planejamento, quer dizer, então um governo sério, né, que leve em consideração toda a parte técnica disso, leve em consideração os especialistas, vai dizer, tem que fazer um lockdown sério. Lockdown sério exige que o dinheiro chegue na mão das pessoas, que as pessoas possam parar de trabalhar. Então, tudo isso é parte. Tudo isso é parte. Né? O que os Estados Unidos fizeram, que é impressionante, eles derramaram uma quantidade inimaginável de dinheiro na economia. Os Estados Unidos estão prontos hoje para, assim que sair desse problema, a economia voltar a operar em V, né? Despenca e sobe. Eles estão prontos para isso. O Brasil não está. Justamente porque tudo isso que você falou aí, esses problemas são advindos de dizer, olha, tem que fazer o lockdown, tem que fazer o dinheiro chegar, tem que derramar dinheiro na economia e deixar ela pronta para voltar assim que a gente conseguir voltar aos poucos. Nada disso está sendo feito. Esse é que é o problema. Você vê, o Tomás está na França, a Alemanha está com dificuldade de voltar. Voltou, aumentou um pouco a contaminação. Não é simples o que a gente vai ter pela frente, não só no pico da crise que está vindo, né? Mas em algum momento ela diminui, quer dizer, e pode ser que o Brasil fique, quer dizer, aqueles analistas utilizam aquele termo em inglês, muddling through, né? Ele não consiga, fique ali rodando, sem conseguir sair por falta de coordenação, porque você vê o governo federal seria o grande coordenador, e ele claramente abdicou disso. Ele não. Então, os estados que se virem, os municípios que se virem, estão fazendo, não tem a menor dúvida, muitos méritos para estados e municípios, mas há limites também para a ação deles. Alberto, se eu posso fazer um comentário sobre como está sendo o processo aqui na França, de fato, é muito complexo, não é nada simples, não é amanhã todo mundo sai, todo mundo tranquilo. A França, quando anunciou as medidas de saída do confinamento, indicou que existem 3 variáveis que têm que ser controladas continuamente. E em qualquer momento, a depender de como essas variáveis evoluírem, as medidas podem ser transformadas. Então, primeiro, tem uma questão, eles avaliaram no país inteiro a taxa de propagação do vírus. Depois, eles também analisaram a taxa de ocupação hospitalar de cada região. E, finalmente, a capacidade de testagem em cada canto do país. E, a partir de uma análise combinada desses 3 índices, eles conseguiram falar que algumas regiões do país são as chamadas regiões verdes, onde vai ser mais tranquilo o desconfinamento, onde as medidas vão ser mais brandas, e outras zonas são as zonas vermelhas, onde, enfim, existem ainda regras mais severas. No que diz respeito à capacidade de testagem, a França conseguiu superar essa querela, que ainda é um problema no Brasil. Então, o governo diz que vai fazer 700 mil testes por semana, a partir da semana que vem, e, além disso, conseguir fazer o rastreio das pessoas, não só as que estão doentes, mas aquelas que conviveram com os doentes, para fazer com que essas aí fiquem isoladas. Então, esse daí não é um problema para eles, no final das contas, até agora. No que diz respeito à circulação do vírus, pelo visto, o problema maior ele continua sendo apenas em Paris, que é, querendo ou não, a região mais afetada, onde 40% dos casos estão acontecendo. E no que diz respeito à capacidade hospitalar, ainda tem problema, digamos, no nordeste da França. No leste e no norte da França tem problema ali de capacidade hospitalar. Então, fazendo um arranjo complexo dessas 3 variáveis, eles concluíram que a solução é que esse nordeste da França, junto com Paris fica um pouco acima, essa região, ela vai poder sair do confinamento parcialmente, mas não como as outras. A grande diferença é que, basicamente, as escolas vão continuar fechadas, enquanto no resto do país todos os níveis escolares vão poder, em alguma medida, abrir. Parques, áreas comuns, todas elas ficam fechadas. Existem algumas outras regras. Em Paris, por exemplo, shopping centers não vão poder reabrir. Mas no resto do país, as pessoas vão poder começar a sair, não vai ter mais uma grande limitação de mobilidade. Agora o limite é de 100 quilômetros, que não é muito, mas também não é pouco. O comércio vai reabrir, então basicamente florista, cabeleireiro, mesmo loja de roupa, de rua, não em shopping center, vai poder reabrir em Paris e no resto do país.
Agora, cinema, restaurante, bar, isso até segunda ordem continua fechado. Daqui a 3 semanas eles dizem que vão dar novas instruções, fazer um cálculo assim de como as coisas evoluíram, apesar disso ser controlado sempre de maneira contínua e, enfim, talvez reavaliar essas regras. Mas aquela coisa, máscara se torna obrigatória no país inteiro no transporte público. Só que o governo também tem condição de garantir que isso seja implementado. Eles estão dando auxílios diversos. No caso da máscara, são 5 milhões de máscaras que estão sendo distribuídas por semana para pessoas vulneráveis e para o pessoal hospitalar. E, além do mais, o estoque de máscara foi restabelecido. Então, você consegue comprar máscara na farmácia. Então, você pode ver que assim, existem uma série de medidas também de auxílio econômico para os comércios que ficaram fechados esse tempo, não vão pagar uma série de impostos e tudo mais. Mas são medidas centralizadas e bem coordenadas. E no Brasil, tá um salve quem puder. Tomás, só uma questão para ti. Eu imagino até você falando, olha, pode abrir cabeleireiros, enfim, livrarias. Eu imagino que tem a restrição de número de pessoas que vai entrar em cada estabelecimento desse. Quer dizer, isso vai ter que ser cumprido, isso o governo federal tem que zelar muito por isso, falar muito disso. Por isso que eu digo, são medidas muito detalhadas, inteiramente diferentes da medida faz lockdown, distribui um dinheirinho para todo mundo, para o pessoal ter que ficar em casa, né? É totalmente diferente, não tem detalhamento dessas medidas. Agora, na saída, não. A saída tem que ser tudo muito coordenado, detalhado. A saída é intrincada e o governo brasileiro não tem preparo para fazer isso. O presidente não está preocupado com isto. E vocês devem ter visto um estudo, acho que foi divulgado essa semana, do Instituto Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado, que mostrou que aqui no Brasil, essa ajuda emergencial às famílias de baixa renda, ele talvez tenha que se estender por um tempo maior e talvez chegue a mais de 100 milhões de brasileiros que precisem desse auxílio emergencial por algum tempo, dado o impacto econômico aqui no Brasil. 100 milhões de pessoas é metade da população brasileira, né? Porque justamente como a gente também não consegue fazer o lockdown direito, aí não consegue voltar, porque quanto mais você faz a quarentena rigorosa e você tem os efeitos, né, de não propagar o vírus e conseguir conter o contágio e não sobrecarregar os hospitais, mais cedo você terá condições de voltar de uma forma ordenada, com todos esses detalhes aí que são necessários, enfim, voltar para a vida voltar ao normal, a economia voltar ao normal possível. Aqui a gente não está conseguindo fazer isso, o impacto econômico deve ser ainda maior. E aí tem esse estudo que mostra, quer dizer, é uma quantidade absurda de pessoas precisando de auxílio econômico, mas é uma hipótese, evidentemente, que o Instituto levanta, ele faz vários cenários. O pior cenário seria esse, que mais de 100 milhões de pessoas, não lembro exatamente o número, precisariam de algum auxílio. A gente já discutiu aqui a previsão do FMI, que foi divulgada mês passado, é o relatório anual mais importante que o FMI libera, e que mostra o efeito sobre a economia brasileira, vai ser terrível, quer dizer, sobre a economia mundial, né? Vai ser a maior crise, maior depressão econômica da história do capitalismo e a maior recessão da história brasileira. Mas outro dia saiu um outro estudo agora da UFRJ dizendo que a situação do Brasil é 2 vezes pior do que o FMI indicou, né? Então, assim, a gente vai ter a maior recessão multiplicada por 2, né? Segundo os últimos dados aí, e o impacto sobre o desemprego e tal. Então, isso tudo que a Cris falou é perfeitamente real, né? E a situação é extremamente grave. Eu queria comentar uma questão que o Alberto falou, que é sobre os Estados Unidos. Eu, Alberto, assim, com toda licença, eu não concordo que os Estados Unidos vai conseguir ter uma recuperação muito rápida, porque os próprios dados do FMI também indicam que a recessão dos Estados Unidos vai ser muito alta, né? E todos os estudos anteriores mostrando que os Estados Unidos ele está numa situação extremamente difícil.
E aí eu queria chamar a atenção o seguinte, são dois presidentes que se amam, né, que é o Trump e o Bolsonaro, e que são dois presidentes ecocidas, né, que fizeram a política antiambiental completa, e dois presidentes genocidas. Então, o Brasil e os Estados Unidos vão ficar de mão dadas como os dois países mais afetados por essa pandemia e mais afetados pelo pandemônio da economia internacional. E aí, nesse sentido, eu vou puxar a discussão, que eu acho que o Tomás também já colocou isso em outras vezes, é a questão da China. Eu acho que o país que vai sair melhor da China, dessa pandemia, por incrível que pareça, é a própria China, que já tem dias e dias que não tem nenhuma morte, né, já está voltando, tem uma capacidade de organizar, né, a sociedade, a volta, toda essa complexidade que você está falando, a China já está colocando isso em prática, e isso faz parte desse jogo geoestratégico do mundo, dessa mudança do eixo econômico do mundo para a Ásia, né? Então, assim, o que eu queria discordar de você, Roberto, é essa questão que os Estados Unidos vai recuperar rápido. Eu acho que os países asiáticos vão recuperar mais rápido, e Brasil e Estados Unidos, nós vamos sofrer muito na mão desses dois presidentes ecocidas e genocidas. Ô, Eustáquio, não, o que eu falei foi o seguinte, os Estados Unidos, dado o que eles estão fazendo em termos de injeção de recursos na economia, a economia está pronta para voltar. Foi isso que eu disse, entendeu? Nossa, não. A nossa, não. Então, o que eles fizeram foi isso. Agora, se eles vão conseguir lá nos Estados Unidos tomar as medidas, porque tem um aspecto que a gente não pode desprezar, tá? Toda federação é mais complicado. Os Estados Unidos são uma federação. Não tem a menor dúvida, a coordenação numa federação ela é mais custosa. Tá? A própria Argentina, o Alberto Fernandes agiu muito bem, mas não é simples, ainda assim, com todas as ações dele, não é simples você coordenar ações. E o Brasil não é só uma república federativa. O Brasil, não se esqueça, hein? O Brasil é uma república municipalista. Os municípios têm autonomia na Constituição. O presidente da República, por exemplo, no Brasil, ele não tem o poder de extinguir municípios. Eu andei falando isso numa live. Tem o município de Borá, é o menor município do Brasil, fica em São Paulo. Tem 1.000 eleitores, parece que tem mais eleitor do que habitante, porque tem gente que vota no município, mas não mora no município. Enfim, em torno de 1.000 eleitores e habitantes, né, o que é algo impossível na maior parte dos municípios. Borá não pode ser extinta pelo presidente da República. Então, tá tendo uma guerra em São Paulo, para você ter uma ideia. Eu recebi vídeos em São Paulo, né, no WhatsApp, que são prefeitos contestando o Dória, o prefeito querendo abrir a cidade e o Dória com um decreto impedindo as decisões dos prefeitos. Olha a complexidade que é um país desse tipo. Na França não tem isso. O presidente diz, olha, não vai ter segundo turno da eleição municipal, acabou. No Brasil não existe isso, de o presidente dizer não vai ter segundo turno da eleição municipal. Isso é impensável no Brasil. As instituições aqui não são montadas para isso. É nesse sentido. Então, os Estados Unidos, sim, terão dificuldade, mas tem uma diferença do Trump com relação ao Bolsonaro. O Trump sabe que ele é um personagem. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro, ele não sabe que ele é um personagem. E o mesmo Bolsonaro que vai à mídia é o Bolsonaro que decide. O Trump, não. Você viu pelas ações do Trump na pandemia, que ele recuou pesadamente. Ele recuou fortemente. Então, ele sabe da natureza personagem que é suas inserções midiáticas. Tá? Então, eu acho que essa diferença é importante. O Trump é 10 vezes, não é muito difícil, a gente pode até multiplicar por um número maior, 10 vezes mais inteligente que o Bolsonaro. Ô, Taquinho, eu quero me alinhar com você na definição que você fez do Trump como um ecocida, porque, claro, toda a mídia mundial está dando atenção para o combate ao coronavírus, mas no meio disso tudo ele está aproveitando para editar uma série de ordens, decretos, enfim, na área ambiental, e ele está conseguindo desmontar completamente os avanços nessa área da época do governo Obama, favorecendo empresas poluidoras, enfim, flexibilizando uma série de normas de controle ambiental nos Estados Unidos, editando normas que põem em risco espécies ameaçadas de extinção nos Estados Unidos. Ele está fazendo uma farra na área ambiental que passa quase que despercebida.
Alberto, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação. Gostei que você falou que o Brasil é muito menos centralizado do que a França, do que a Argentina. Isso explica, inclusive, essa semana eu li um texto, a diferença entre Vargas e Perón tem também a ver com isso, o fato de que Vargas teve que ceder muito mais. E aí, enfim, quando a gente fala como Bolsonaro é um horror, não é? Enfim, como esse governo inteiro, de Regina Duarte a sei lá quem, todo mundo só abre a boca para falar coisas que são degradantes e degradadas. A minha pergunta é, existe alguma forma do Bolsonaro tentar avançar rumo a alguma coisa mais autoritária, como ele tentou diversas vezes acenar, ou, na verdade, ele acabaria sempre impossibilitado pela própria complexidade do Brasil? A complexidade é muito grande, dificulta a vida dele. Essa caminhada que ele fez em direção ao Supremo, essa semana que passou, quer dizer, um ato patético, né? Não eram empresários que estavam lá, isso deixa claro, eram lobistas. Lobistas, quando eu falo aqui, eu não estou falando no mau sentido da palavra. Eram presidentes de associações que representam empresas. Esses presidentes não são empresários, eles vivem de salário, eles têm carreira, eles são executivos, eles defendem os interesses daqueles setores. E eles não foram no Palácio do Planalto para defender a reabertura da economia. Então, Bolsonaro criou ali uma armadilha, né? O Toffoli estava em casa, Toffoli muito respeitosamente aceitou, foi para o Supremo, né? Porque, imagina, Toffoli iria criar uma confusão se não aceitasse aquilo ali. Né? Crise institucional, recebeu o Bolsonaro, começou a ser filmado ao vivo, sem que ele, Toffoli, soubesse. Olha o absurdo. Né? Quando o Toffoli falou, Bolsonaro não olhou, não dirigiu a Toffoli em nenhum momento olhar, pelo contrário, em algum momento olhou o relógio. Quer dizer, então todos os símbolos daquilo ali são ridículos. Por quê, no meu entender? Bolsonaro está com medo do lockdown. Né? Então foi lá pressionar. Se ele fosse tão poderoso assim, Tomás, para responder a tua questão, né, por que ele, em vez de ter feito toda essa arapuca, essa loucura, ele não convocou logo o cabo e o soldado? Não é isso? Ia lá fechar o Supremo. Ele não tem esse cabo e soldado. Né? Ele tem agora um monte de generais, convoca 2 generais e vai lá fechar o Supremo. Não faz, não tem como fazer. Né? Então, essa é a dificuldade. Tá? É muita fala na direção de fechar o regime e nenhuma ação, justamente por conta dessa complexidade do Brasil. Pega o Brasil, tem vários governos, vários governadores de estado que têm interesse que a eleição aconteça. Dória quer ser candidato, Witzel quer ser candidato, Flávio Dino quer ser candidato, o PT tem 2 governadores que podem ser candidato. Né? Então, só a existência de governos estaduais cria interesses muito mais amplos do que os países que não têm governos estaduais. Por exemplo, a Alemanha tem lá os Länders, né? Mas não é a mesma coisa que os estados no Brasil, não tem a mesma... Né? Você não tem um governador de Länder que, porque foi governador de Länder, pode ser primeiro-ministro. Não é assim que é a trajetória na Alemanha, por exemplo. Olha, pessoal, a gente está chegando ao finalzinho aqui. Vale a pena cada um falar aí um fechamento para a gente falar para a nossa turma aqui da semana, o que esperar da semana. Deixa eu só falar, eu vou falar uma coisa rapidamente, não vou falar da semana que vai entrar, não. Eu vou, só porque a gente começou o programa falando do Vietnã, eu vou encerrar pelo menos a minha participação falando do Vietnã, aproveitando para recomendar, quem tiver em casa, tiver tempo, puder assistir, tem uma série no Netflix. Eu sempre falo de séries aqui, porque eu adoro as séries, e tem algumas muito boas na Netflix. Tem uma na Netflix que se chama A Guerra do Vietnã, são vários episódios, eu acho que uns 10, 11 ou 12, enfim, mas é um trabalho primoroso, feito por um dos melhores documentaristas da atualidade, que é o Ken Burns, e o mérito dessa série, entre várias coisas, é que foi a primeira vez, pelo menos, que eu assisti a algum trabalho sobre a Guerra do Vietnã que houve os guerrilheiros. Né? Então, ele conseguiu localizar e entrevistar pessoas que lutaram efetivamente. Então, ele ouve pessoas que participaram, né, que lutaram lá pelo exército americano, inclusive americanos que fazem uma autocrítica muito franca, né, sobre a Guerra do Vietnã, sobre os erros cometidos pelos Estados Unidos lá. E houve, por outro lado, os guerrilheiros, né, guerrilheiros desse país que a gente comentou aqui no começo, um pequeno país, pobre e tudo mais, e que conseguiu impor aos americanos uma das maiores humilhações da história do exército americano. Então, é muito interessante você ver
os dois lados dessa guerra, cada um contando a sua versão, fazendo autocríticas. Enfim, é um documentário que é uma aula de história, eu recomendo. Olha, se é para eu fazer, então, também uma dica cultural e depois falar sobre a semana, poxa, agora ficou complicado. A Cris já falou do Vietnã, e agora o que eu vou falar não é tanto uma dica cultural, mas fazer uma lembrança que agora, nesse final de semana, na sexta e no sábado, se comemorou os 75 anos da vitória contra o fascismo, não é? Contra a capitulação da Alemanha nazista. Então, acho que a gente tem que lembrar essas datas. Infelizmente, nos nossos tempos, hoje em dia, nós vemos algumas ideias proto-fascistas ou totalmente fascistas reaparecerem. Então, acho que é sempre bom a gente agradecer àqueles que sacrificaram pela nossa liberdade, pela democracia no passado. Acho que essa é uma mensagem importante. Antes de falar sobre a semana que vem, deem like, compartilhem. A gente sempre esquece, deixa para o final, mas isso é muito importante, compartilhar nas suas redes sociais. Quanto mais likes e curtidas nós tivermos, mais o YouTube divulga, isso é mais legal. Enfim, se é para fazer algum comentário sobre a semana que vem, é difícil, a gente vive num tempo tão acelerado e um governo tão descontrolado e imprevisível. O que eu posso dizer é que na semana passada vazou o depoimento do Sérgio Moro, que foi, enfim, frustrante, absolutamente frustrante para os moristas, pelo menos. Achava-se ali que ia sair muita coisa, não saiu nada. Então, para a semana que vem, o que eu prevejo é que ainda mais se confirmará o que nós dissemos no dia da demissão do Moro, que ele vai perdendo cada vez mais holofote, espaço. E olha, daqui eu acho que um mês, talvez a memória do Moro já fique uma coisa assim, que nem o Mandetta. Onde é que tá? Quem é Mandetta? A gente já nem se lembra mais direito. Eu acho que o Moro ainda pode surpreender, sem dúvida, mas a tendência é que ele saia do holofote. Se é para falar sobre a semana que vem, vou falar o que não vai acontecer na semana que vem. Não vai acontecer, eu acho, do Moro ganhar mais projeção. Ele pode até aparecer, mas vai ser na tendência da queda, do sumiço gradual. Sobre a semana que vem, a preocupação maior é com a pandemia, né? Porque a gente ainda está caminhando para o pico. Então, eu vou fazer uma previsão aqui e a gente vê no domingo que vem o quanto eu errei, né? Porque previsão é sempre assim, a gente erra mais do que acerta, mas o que vale é a direção, né, que ela aponta. Então, assim, um modelinho que eu tenho usado nos meus artigos aí diários, o que ele está apontando é o seguinte, que a gente vai ter entre 5 mil e 6 mil mortes na semana, tá? E entre 80 e 90 mil casos na semana. Ou seja, o Brasil está caminhando rapidamente para ser o segundo país mais atingido no mundo pela pandemia. E a gente tem, como a gente conversou, toda essa dificuldade aí do governo de enfrentar esse problema tão sério. Eustáquio, para finalizar, defendendo as previsões, tá? Para que o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, previsão é assim mesmo, previsão ela é feita, ela é sujeita a erros, ela é corrigida, a gente vai sempre acompanhando para eventualmente corrigir a previsão, e a previsão, toda previsão é probabilística, então nunca ela erra totalmente. As pessoas dizem lá, a previsão da vitória do Trump foi errada. Não, ele tinha 30% de chance de ganhar. Aconteceu a menor probabilidade. Pessoal, tchau para todo mundo que assistiu. Tchau. Tchau.